Desenvolver-se pessoalmente é lidar com as coisas que você quer fazer, as que você precisa fazer de forma saudável, pragmática e adulta. Falando assim até parece simples, não é mesmo? Mas na prática as coisas nem sempre saem como planejado. Por isso hoje convidamos a coach Tuca Moreira para dar dicas de desenvolvimento pessoal. Tudo bem, Tuca? Tudo bem, Mari. Como que você está, querida? Tudo jóia? Tudo jóia, graças a Deus. É um prazer estar aqui com vocês. Ai, o prazer é todo nosso. Fala um pouquinho sobre essa questão de desenvolvimento pessoal, Tuca. É muito importante, né, Mari, a gente buscar o autodesenvolvimento pessoal, porque isso nos traz bons resultados em todas as áreas da vida. O desenvolvimento pessoal, ele é muito importante, porque imagina, se eu pego meu carro agora e falo assim, eu quero ir ali na Avenida Amazonas, ou seja, o meu GPS vai partir do princípio de onde eu estou agora, que é na rua tal, tal, tal. Então, por exemplo, para eu alcançar melhores resultados na minha vida espiritual, profissional, emocional, física, relacional, ou seja, todas as outras áreas da minha vida, primeiro eu preciso saber onde eu estou. E para saber onde eu estou, quais são minhas habilidades, minhas competências, os meus dons inatos, eu preciso de um autodesenvolvimento pessoal. É verdade. Então, é primordial que todo ser humano faça um processo de desenvolvimento pessoal. E isso, Mari, melhora muito até na autoestima. É verdade, sabe? Ajuda a pessoa a ter uma remuneração melhor, uma sessão melhor no trabalho, a melhorar os relacionamentos. É verdade, porque ela sabe quem ela é. Sim, melhora os relacionamentos. Dentro de casa, com filho, com esposa, com colega de trabalho. Então, o autodesenvolvimento, ele é muito importante. É verdade. Eu atendo muitas pessoas, sabe, Mari, que não sabem dos seus próprios dons inatos, das suas habilidades, sabe? Tem muitas pessoas que estão assim escondidas, né? Sim. E como que a gente começa a dar um passo para aprimorar esse desenvolvimento pessoal, Tuca? Olha, Mari, é sempre muito importante o acompanhamento de um bom profissional. Se você está com um problema no estômago, você procura um gastro. Está com um problema no coração, você vai procurar um cardiologista. Você está com um problema de... não é questão de ser um problema, mas você quer buscar um conhecimento de si mesmo, você precisa buscar um profissional para conduzir você. Tuca, né? Inclusive, essa é a nossa primeira dica. Tá, que bom então. Vamos assistir. Procure um profissional especializado na área de desenvolvimento humano. Olha só, procure um bom profissional na área de desenvolvimento humano. Você estava falando isso agora, né, Tuca? E esse profissional, Mari, ele pode ser um psicólogo, pode ser um terapeuta especializado em reprogramação comportamental, pode ser um bom coach. Isso que eu ia te perguntar, porque agora tem tanto coach, né? Sim. Então, o que eu costumo dizer para os meus pacientes, para os meus alunos, inclusive, né? Eu sou professora universitária também, é que se você for procurar um coach, porque existe essa questão do mercado dos coaches terem crescido assim muito, né? Então, assim, é importante que você olhe o currículo dessa pessoa. É verdade. Se de fato ela tem conhecimento de comportamento humano, se a formação dela é uma boa formação, se ela tem outros pacientes que fez acompanhamento, que ela possa te passar uma indicação para saber de como foi. Sim, não tem problema nenhum. Eu sou mentora de coaches, né? Aqui em Belo Horizonte. E não há problema nenhum em eu falar para o meu paciente quem eu atendi, o contato de umas 2, 3 pessoas para saber se o processo foi bom. Qual o problema? Com certeza. Não há problema nenhum nisso. Precisamos investigar mesmo. Isso, a gente precisa investigar sim. O currículo a gente não investiga. Quem vai fazer cirurgia plástica não investiga se o cirurgião está cadastrado, né, lá no conselho médico. Então, todo profissional a gente tem que olhar. A bagagem que ele traz, o conhecimento, é muito importante. Com certeza. Agora a gente vai ver mais uma dica. Defina metas desafiadoras, mas condizentes com a sua realidade. Tuca, muito interessante. Isso aí. Muito Como interessante, que a gente pode Mari. Colocar metas desafiadoras. As pessoas estão precisando muito disso. Verdade. Só que a gente tem sempre que lembrar, Mari, que meta desafiadora, ela tem que ser alcançável. É verdade. Deixa eu te dar um exemplo. Outro dia, uma pessoa falou comigo assim, Tuca, começou o ano, eu contratei um personal lá na academia e a minha meta é já começar a emagrecer nesse mês 8 quilos. Eu falei, peraí, calma.
Essa meta é mensurável em relação à sua saúde? Essa meta é mensurável em relação à sua disposição? Sim. Porque você está me falando que era sedentária, né? Então, assim... Já perdeu 8 quilos de cara em um mês. Então, Mari, né? olha que interessante. Não seria viável... Claro, a pessoa pode sim ter essa meta. Mas não seria mais viável você já colocar uma meta bem alcançável, de, por exemplo, uns 3 quilos no primeiro mês? É verdade. Porque aí, quando eu consigo emagrecer os 3 quilos, o meu cérebro libera muita serotonina, que é o hormônio do prazer, do bem-estar, que aí diz pra mim, ó, você conseguiu. E aí, isso é o gatilho para que eu consiga, Mari, até cumprir a outra meta posteriormente com mais vitalidade. É verdade. Agora, eu percebo muito nos meus atendimentos, são pessoas que estabelecem metas muito grandes, que não são atingíveis, que não são mensuráveis, que não estão dentro da realidade, e aí ela acaba se frustrando. Desanima e para. Pois é, porque não existe a meta de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Aí é claro que a pessoa vai se frustrar, A pessoa vai Mari. se frustrar. Né? Eu, por exemplo, tenho 2 filhos. Eu não posso colocar o que eu coloco de meta para um de 4 para o de 8. Não pode? Não pode. O de 4, às vezes, não vai conseguir o que o de 8 fez. Então, a gente precisa... Isso desmotiva a pessoa a continuar. Isso, não você é, falou Tuca? tudo. Isso desmotiva bastante. Eu percebo nos meus atendimentos, nos meus alunos também na universidade, que às vezes as pessoas estipulam metas grandes demais. Outro exemplo, um rapaz chegou para mim e ele precisava urgentemente ler um livro por uma questão do trabalho, da empresa dele. E aí ele falou, Tuca, eu tenho muita dificuldade de ler. E aí ele estabeleceu lá que ele iria ler 20 páginas por dia. E ele chegou na sessão e ele não tinha lido nem 5. Aí eu falei com ele assim, você não conseguiu ler e tudo? Ele não. Ele falou assim, mas semana que vem, Tuca, eu vou chegar aqui tendo lido 50 páginas. Eu falei, espera aí. Se você não conseguiu ler nem 20, como que você vai ler 50? Vamos partir para a realidade? Você tem dificuldade de se concentrar. Então, gente, vamos atingir metas que são mensuráveis, alcançáveis. Tem gente, Mari, que parece que é o carrasco de si mesmo. Pega o chicote e fica assim, ó, se batendo. Estabelece metas que não consegue muito alcançar. Altas. E aí... Geralmente é uma pessoa que se frustra muito fácil. Aí desiste de tudo, né? Pois é. Aí não dá. Não, aí é fora de contexto. É verdade. Né? Vamos ver mais uma dica então, gente. A dica 3. Faça cursos sobre autoconhecimento, gestão da emoção e qualidade de vida. Que dica boa, Tuca. Pois é, isso é muito importante. Eu vejo, sabe, Mari, atendo muitas pessoas ao longo do meu dia e percebo que, infelizmente, existe uma cultura muito errada no nosso país, sabe? As pessoas investem muito em consumo, em gastronomia, em coisas assim que são importantes? São. Mas você investir na sua inteligência emocional, sabe? Um curso que vai te capacitar a desenvolver as suas próprias habilidades. Quantas pessoas, Mari, eu não atendo no meu dia a dia que não sabem quais são os seus dons. Sim. Sabe? Tem gente que tem o dom de comunicação, tem gente que tem o dom de ouvir, tem gente que tem um dom de cozinhar, tem gente que tem um dom de cantar. Tem gente que estão com seus dons escondidos. É verdade. Por quê? Não conseguem fazer boas leituras, não leem livros, né, que são direcionados ao assunto, não fazem cursos. E, ô Mari, até pela internet, hoje em dia, você pode fazer cursinho, cursinho barato. Você compra cursos que são bons, de bons profissionais. Mari, com preço ótimo. Você concorda comigo? Concordo 100%. Né? Então, pra gente saber o dom até que Deus nos deu, eu preciso ter uma ação diferente. Né? É aquilo que é um jargão, já virou um jargão. Para você ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Com certeza. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, vai ter os mesmos resultados. Entendeu? Com então, certeza. é preciso que a gente parta para ação mesmo. Tuca, vamos conferir a 4ª dica para conseguirmos ter desenvolvimento pessoal. Cuide da sua postura corporal. Ai, meu Deus. Ó, cuide da sua postura corporal. E olha o que eu tô fazendo aqui, Mari. Olha o que eu tô fazendo aqui.
Mas olha que interessante. Fala aí. A neurociência é a ciência mais avançada hoje que estuda a configuração da nossa mente, né? Eu estudo muito neurociência pela minha formação de terapeuta, de hipnóloga, eu preciso disso. Olha que interessante, Mari. A neurociência tem dados científicos comprovando hoje, né, que a sua postura fisiológica, a linha do seu ombro, a linha do seu maxilar, tá? A posição que você usa muito as suas mãos, ela pode trazer conexão de pensamentos de esperança e de desesperança. Pode trazer uma conexão de pensamentos mais positivos e de pensamentos mais negativos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje mesmo, antes de vir para o estúdio, eu conversei com um rapaz e eu ficava prestando muito atenção na linha do ombro dele, sabe? É uma linha do ombro bem caída, a pessoa conversa um pouquinho mais para frente assim, e é comprovado que hoje a sua postura fisiológica, ela tem acesso a mudar até inclusive a sua linha de pensamento. Nossa. Isso é neurocientificamente comprovado. Quem está assistindo pode buscar dados científicos, tem estudo científico comprovando isso. Então, quer ver? Pessoa que conversa, Mari, muito franzina, região da glabela, que é essa região aqui. Ó. Repare que pessoas que conversam muito franzina da região da glabela são pessoas que têm mais senso de urgência, são pessoas um pouco mais ansiosas, mais estressadas. Então, você que conversa franzino muito a glabela, pare de franzir a glabela. Tomar um cuidado. Relaxa mais a mente. Porque quando eu estou franzindo, assim, conversando, eu estou estimulando muito o cortisol. O que é o cortisol? É o neurotransmissor, o hormônio do estresse, do fracasso, reconhecido aí pela ciência, né, pela medicina, como o hormônio do fracasso. Então, como que eu corto isso? Trabalhando a minha expressão de rosto. Eu tô nervoso, tô ansioso, mas é sério. Você vai até rir agora, mas você sabia que você às vezes fazia aquela cara de paisagem? Aquela cara de paisagem assim, Mari, ó, assim, ó. Sim, você pode estar com vontade de esganar mas faz aquela cara de paisagem, assim, com um leve sorriso. Por quê? Isso é cientificamente comprovado. Você vai estimular muita serotonina, que é o hormônio da calma, do prazer, do bem-estar. Funciona, é cientificamente comprovado. Expressão de rosto, de ombros. Ó, quem quiser saber mais dica, depois me procura aí. Aí procura a Tuca. Vamos para a próxima dica, então. Faça a higienização da sua mente pelo menos de 3 em 3 horas. Olha essa dica, hein? Pois é, Mari. Olha, o mestre já nos dizia, né? Vigiar e orai. É verdade. É isso mesmo? E olha que interessante, a ciência comprova, em específico a neurociência, que existe um neurotransmissor no nosso cérebro, em específico aqui atrás, perto da nuca, que se chama MUC, tá? E o que é o MUC? É a memória de uso contínuo. Vamos supor, você teve um pensamento negativo agora, eu tive, você que está em casa teve. A probabilidade do seu cérebro ter é de registrar, mas no mínimo, 7 pensamentos negativos. Você já reparou que quando a gente pensa algo assim, não sei, uma coisa que parece que vai dar errado, ou algo negativo, parece que você pensa em problema, parece que vem aquele monte de problema? Sim, é verdade. Já vem tudo junto. É porque o nosso cérebro, ele é programado para isso. Então, o que a gente chama na inteligência emocional de gestão da emoção? É igual, por exemplo, agora, você para, né, nós estamos aqui. Aí você está em casa, você para e se pergunta, os pensamentos que eu tive até agora, eles são mais pensamentos positivos ou negativos? Porque a ciência comprova que o ser humano tem em torno de 60 mil pensamentos por dia. Por dia, Mari, por dia. E o que são pensamentos? São imagens que você vê, às vezes você parece que... lembranças que você tem, sabe? Verdade. Você às vezes escuta, né, assim, alguma coisa. Então, a ciência comprova que isso são pensamentos. Nós não temos domínio deles. Então, por isso que é importante eu parar de 3 em 3 horas, né, para fazer a gestão da emoção e perguntar. Como que a gente faz isso, Tuca? Só te interrompendo um pouco. Você pode estar tomando banho, pode estar no banheiro, pode estar no seu trabalho, pode estar... Você para. Igual, né? E você se pergunta. Vamos supor, você teve um pensamento. Certo. Você teve um pensamento. Aí você pergunta, não, por que eu estou tendo esse pensamento? Um outro dia, uma pessoa falou comigo assim, um paciente, ele iria, inclusive, dar uma entrevista numa rádio.
E ele falou, Tuca, mas eu não tive uma boa experiência. Uma vez eu comecei a gaguejar, não fui bem, Sim. aí eu pensei assim, você vai focar o seu pensamento nessa memória que você teve de fracasso, que todos nós temos fracassos constantemente, normal, é natural, né? Verdade. Então, ou você vai focar, você teve já uma boa memória, uma memória de triunfo da sua vida? Me conta aí. Aí certamente a pessoa vai ter. Vai lembrar, vai com ter. certeza. Ou você vai focar nessa memória. Porque se você focar nessa memória positiva, vai te gerar a serotonina que eu falei mais cedo. É a verdade. serotonina, e inclusive, Mari, a ciência já comprova que quando, não é a lei do positivismo, não, mas quando você foca naquele, inclusive um best-seller que tem um Sim. livro, aquele livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é um isso. best-seller, que foi escrito pelo Sean Acor, ele diz que quando eu busco pensar positivamente, eu estou inibindo os meus neurotransmissores de estresse, de desesperança, tá? Verdade. E a Bíblia nos diz, trazei à memória aquilo que nos traz Esperança. pensai naquilo que é puro, bom, justo e agradável. Então, Verdade, eu a Bíblia preciso já sim, fala isso, né? já nos ensina. Não é que você é a favor do positivismo. Tá com problema? Sim, tá com problema. Tá passando por uma situação difícil, igual a gente vem Com passando, certeza, né? a Por gente situações, passa. né, socioeconômicas, políticas não tão agradáveis assim no nosso Sim, país. verdade. Mas A postura da gente o que tem eu posso contar. fazer desse Sim. meio copo? O que eu posso fazer desse limão? Com Tem certeza. tantas pessoas se sobressaindo, né? Com então, certeza. é importante que a gente pense muito por esse lado também. Ótimo, Tuca. Agora, posso falar só mais alguma coisa, Pode, Mari? Para concluindo? Hoje mesmo eu reparei uma coisa muito interessante nas pessoas que eu atendi. Olha que interessante, Mari. Quando a gente foca muito a nossa conversa no porquê, vamos supor, Mari, olha, eu passei por isso. Sim, o Tudo que porquê. você vai falar no porquê, você está direcionando para o passado, ok? Ok. A gente pode mudar o passado? Não, já Do foi. passado a gente tira o quê? Experiência, não é? Sim. Então, foca no quem pode te ajudar. Onde você vai conseguir isso que você busca. Olha só. O quê? Com o quê? E tira o porquê. E cuidado do porquê. Porque o porquê a gente tem que trazer aprendizado. Porque senão, Mari, a gente se vitimiza demais. E fica preso numa situação que não tem necessidade. Quem se vitimiza, não age, não parte para ação. Fica só naqueles pensamentos. É verdade. É aquela pessoa que senta para conversar com você e fala assim, ó, mas você não sabe o que me aconteceu. É verdade, Aí ela Tuca, conta. uma tristeza e conta, né? Sempre a gente conhece alguém assim, né? É verdade. A questão é, você deseja ser alguém assim? Sim. Né? E agora nós vamos ver a última dica de hoje. Enfrente os seus medos. Olha que essa dica é boa, hein, Tuca? Essa dica é boa. E, Mari, eu conto uma coisa que às vezes as pessoas falam, duvido. Quando eu comecei a estudar hoje, né, graças a Deus, eu sou professora universitária, eu palestro, né, eu constantemente estou, né, na mídia, isso é muito bom, graças a Deus. Mas contar verdade. uma coisa para você, que as pessoas não acreditam? Pode, conta um pra medo gente. muito grande meu? Sim. Há mais de 15 anos atrás, quando eu comecei a estudar psicologia, quando a professora ia perguntar as coisas na sala, eu ia escondendo assim dentro da parede. Porque sabe aquela cólica que ia dando, aquele medo? Aquela situação. Ô, Mari, era uma insegurança para falar em público, para me expor, para me expressar. Nossa. Enorme. Mas eu comecei a enfrentar isso. Eu comecei Sim. a enfrentar. Eu lembro que nas primeiras entrevistas que eu dava, rádio, TV, eu gaguejava, mas ia. Mas ia. Isso que é Mas ia. importante. Hoje não é pode natural? existir. É. Mas o porquê que é natural? Porque eu acostumei o meu cérebro a lidar em momento de pressão. Tá? Exatamente. Você tem que aprender a lidar com o momento de pressão e enfrentar o medo. Porque se você não enfrentar, se você não se expor, Nossa, você com não certeza. desenvolve a sua conexão neural. Porque o nosso cérebro é cheio de conexões neurais, é músculo. Vamos supor, você vai na academia, você malha só o braço. Sua perna vai ficar firme? Não vai, não vai. Não fica, né? Eu tô malhando o braço, a perna não vai ficar firme. Então, se eu não desenvolver a minha conexão neural, que é um nervinho, né, um músculo de autoconfiança, eu não vou ser seguro nunca. Então, você, diante desse medo que você tem, todo mundo tem um medinho, diante desse medo que você tem, o que você pode fazer que você ainda nunca fez? Essa é a dica. Essa é a dica. Essa é a dica. Ai, Tuca, muito legal, Tuca. Muito obrigada pelas dicas. Eu que agradeço, Foi é um prazer estar aqui maravilhoso. com você, Mari. Viu? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação?
Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.